filosofia não é só um conjunto de teorias, nem mesmo a história dos pensamentos em si, mas é também a forma como a pessoa que ostenta ou busca esses repertórios se coloca no mundo perante o outro e perante a si mesmo. Dessa forma, não adianta uma pessoa ser erudita ou acumular muito conhecimento, ou dizer que está acumulando muito conhecimento, se essa pessoa não se coloca na sociedade, no mercado, na realidade na qual ela está inserida, como uma pessoa passível de renovação dos próprios valores. Afinal, esse é o propósito da filosofia, a inovação de conceitos por meio da elucidação da relação de conceitos anteriores. Dessa forma, nós podemos, até por meio da matemática, gerar equações a partir de interações mais simples entre os números. As adições e subtrações eventualmente desenvolvem repertório para que possamos entender a multiplicação e a divisão. E essas para que nós possamos entender as equações mais elevadas, e assim por diante. Da mesma forma é com a filosofia, e também com a ciência e com a religião. Se essas áreas não se empenham em renovar os próprios repertórios a partir da integração de um mundo, de um universo ou de um repertório novo, então essas áreas acabam sendo necessariamente dogmáticas. Elas acabam insistindo na versão que elas têm da realidade como uma forma de se manterem na realidade. Só que é uma forma corrompida em relação ao propósito da filosofia, das demais áreas citadas, e também do movimento da própria vida. Mesmo assim, tanto os cientistas quanto os religiosos e filósofos mais valorizados acabam sendo aqueles que ostentam uma certa sabedoria, ou que dizem possuir ou perseguir um certo repertório. E assim essas pessoas acabam virando simulacros de ideologias, de escolas, acabam virando totens. E por receberem um certo endossamento do mercado e do ambiente, mesmo que seja um endossamento corrupto, esses totens acabam ostentando uma certa vitalidade, que não seria a vitalidade que segue a tendência não só da vida, como também das áreas intelectuais do ser humano. Então nós temos que aquele ou aqueles que desenvolveram mais as cognições e desenvolveram também mais a capacidade de se submeter a uma ideologia ou uma escola, acabam servindo como um certo entrave no desenvolvimento de novos símbolos na lógica desses sujeitos. E não só desses sujeitos, como também daqueles que os admiram. E esse entrave na linguagem surge justamente pela incapacidade das pessoas de conseguir reconhecer e nomear aquilo que é corrupto e aquilo que é estranho. Porque elas sabem que no momento em que elas fizerem isso, todo o acúmulo material e subjetivo das convenções nas quais elas participam vão eventualmente se voltar contra a cognição e a sanidade dessa pessoa, ou de todo aquele ou todos aqueles que apontam, denunciam, explicam e tentam mudar a corrupção. E isso é muito elucidativo no caso de todo aquele que teve um pensamento de fato revolucionário no seu tempo, ou de fato revolucionário em relação ao seu tempo histórico. Alguns deles seriam Wilhelm Reich, assim como também Franz Mesmer, o primeiro, um psicanalista que desenvolveu a teoria do caráter, ou pelo menos desenvolveu essa teoria conforme os achados em relação à sexualidade, achados que eram tabu demais, até mesmo para a associação psicanalítica do Freud. E o segundo sendo um hipnoterapeuta e um hipnotista que tentou curar as pessoas da França no século XVIII de mazelas que os seus médicos não conseguiam entender.
E nesses casos, o primeiro foi perseguido tanto pelo governo dos Estados Unidos, quanto pelos nazistas, quanto pelos soviéticos no século XX, enquanto que o segundo foi perseguido pelo rei e por toda uma facção de cientistas. Agora, o que essas pessoas trouxeram para serem de fato disruptivas não foi necessariamente uma outra moral, a qual fosse supostamente substituir a moral vigente daquele tempo. Os achados deles estavam muito mais na postura, no repertório e no custo do que é necessário para que haja mudança. O Wilhelm Reich sugeriu uma psicologia política, isso em oposição a uma psicologia das massas. Mas ele não sugeriu essa psicologia como se fosse um conjunto de regras a serem seguidas para então diagnosticar e, assim, melhor conseguir objetificar o outro. O que ele sugeria nessa postura da psicologia política era muito mais que as pessoas falassem de comportamentos de uma forma a buscar a conciliação e a neutralidade, em oposição a uma forma que visa buscar a demonização de um outro, a demonização de um grupo, ou até mesmo a demonização do próprio comportamento. Ele chama essa demonização de reacionarismo. E no caso, quando nós articulamos com ódio acerca de uma coisa, ou quando articulamos com algum sentimento extremamente aflorado, e também com a nossa intenção de nutrir aquele sentimento. O que ele propõe é uma abordagem científica. Uma abordagem científica consiste, além de muitas outras coisas, além de um método mais preciso e até mesmo aparatos mais precisos, o método científico necessita que as pessoas envolvidas nesse método se tornem mais pessoas. Se tornem mais, por assim dizer, mais tendenciosas para a resolução do problema do outro e a integração desse outro. Ou até mesmo tendenciosas para a integração desse outro, para que todos possam resolver o problema em comum. E assim não precisem descartar um grupo, descartar uma pessoa, mas sim descartar tanto o comportamento daquele considerado doente, quanto o comportamento do meio que o condiciona àquela determinada situação. Então, o que o Wilhelm Reich propôs para a psicologia do seu tempo era uma psicologia que tentasse enquadrar as pessoas menos em categorias e tentassem mais condicionar as pessoas a criar novas categorias, não utilizando as pessoas como objetos, mas sim as suas patologias e condições como objetos. E por meio da técnica e por meio dos aparatos ou instrumentos, conseguir dissociar cada vez mais o que é a doença e o que é o doente. Pelo menos na própria concepção deles, para que assim eles ajam com mais racionalidade. O que o Franz Mesmer conseguiu trazer de contribuição e que tornou ele um inimigo público na França foi a ideia, ou até mesmo a descoberta, de que existe um magnetismo animal e que torna as pessoas capazes de transferir energia umas para as outras. O que explicaria, de um certo modo, o porquê de algumas pessoas terem tanto vigor e outras terem tão pouco. Além do fato de que isso tornaria as mudanças de comportamentos e as possibilidades de conversões algo fora do monopólio da Igreja Católica daquela época, ou de qualquer igreja ou qualquer instituição formal daquela época. É claro que a hipnose surgiu antes, no Egito, ou talvez até antes em outro lugar.
mas é conhecido que hajam registros mais antigos sobre a hipnose do que os do Mesmer. No Egito, por exemplo, eles usavam as câmaras de silêncio para poder restaurar até mesmo mazelas físicas de pessoas, muito provavelmente de pessoas de altas castas daquela sociedade. O que equivale a dizer que a hipnose naquela época era algo detido apenas pelas elites. E com o tempo a humanidade conseguiu descobrir como tornar essa ferramenta terapêutica mais acessível. Ao ponto de hoje, por exemplo, ser possível usar da hipnose como uma forma de anestesia eficaz para a realização de cirurgias complexas. O que o Franz Mesmer, com seu hipnotismo, fez na França, assim como outros hipnotistas ao longo do tempo, foi tornar a possibilidade de catarse, de mudança do comportamento, por meio da liberação de tensões, mais acessível a uma boa parte da população, que não estava sob o controle e sob o dogmatismo das instituições das suas épocas. Mas o legado desses gênios, que foram perseguidos sistematicamente por idiotas, não deve ser usado com ressentimento. Não deve ser usado de uma forma mesquinha, de uma forma acumulativa, de modo a tornar tudo aquilo que eles têm de valoroso no campo teórico algo individualizado em cada sujeito. Talvez seria justamente isso que tanto os soviéticos quanto os nazistas, o governo norte-americano e também a França do século XVIII, talvez seja isso que todos eles queriam de fato. Que os representantes de métodos mais democráticos caíssem na tentação do elitismo e assim criassem novos achados científicos para os fetiches e ignorâncias dos idiotas que perseguem sistematicamente os gênios. O que parece mais justo a ser feito é falar sobre aquilo que se sabe com a intenção de aliviar tensões, mas com a forma e a intenção que tornem essa prática mais democrática e menos excludente ao longo do tempo.